Nesse momento, então, vamos apresentar o palestrante da noite. Jorge Alberto Elahá Canto nasceu na capital do Amapá em 12 de novembro de 1962. Casado, pai de 4 filhos, Jorge Elahá é espírita desde 1980. Atuou nas áreas da juventude, estudo doutrinário e da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia. Hoje reside em Curitiba, Paraná. Trabalhador incansável da divulgação da doutrina espírita, realiza várias palestras e estudos online e presencial. Sem mais delongas, passamos a palavra para o senhor Jorge Elahá, que irá ministrar a palestra dessa noite com o tema Obsessão Espiritual à Luz do Espiritismo. Seja bem-vindo, meu irmão, muito bem-vindo. Muita felicidade que você esteja aqui conosco. Primeira vez que eu falo com 3 microfones. Estamos todos bem? Boa noite para todos nós. Boa noite, Cleide. É um prazer muito grande estar hoje aqui com todos, nessa oportunidade que a vida nos confere, para que a gente possa falar um pouco sobre doutrina espírita. E dentro do grande fenômeno que nós temos, que é o chamado fenômeno rotulado como obsessão, nós temos, na verdade, uma quantidade muito grande de fenômenos que se escondem por trás disso, porque a obsessão é, na verdade, apenas uma expressão de um fenômeno muito mais largo, chamado de influência espiritual. A influência espiritual, ela possui vários matizes diferentes. E na medida em que nós nos preocupamos em a obsessão, é importante que a gente consiga compreender quais são as possíveis expressões que a chamada influência espiritual possui nas nossas vidas. Já fica aqui. Então, dentro daquilo que a literatura espírita nos oferece como verdade, é possível perceber que existem 7 fenômenos diferentes que relacionam-se com a questão da influência espiritual. Você vai ter que vir mais para cá por causa do YouTube. Então, são 7 fenômenos distintos que a gente tem. Nós vamos inverter. Você vai botar 7 para 5 aqui, põe 2 lá. Isso, melhor para mim. Então, 7 expressões diferentes do processo de influência espiritual, no qual a obsessão está dentro desses fenômenos que estamos aqui. O primeiro tipo de fenômeno de influência espiritual que nós temos não é, na verdade, chamado de obsessão. Porque a obsessão, assim bem colocada, é a ação pertinaz de um mau espírito sobre o outro. O que seria obsessão? É quando, de maneira sistemática, um espírito perturba outra pessoa. Quando eu estou diante de uma perturbação sistemática, aí eu posso dizer que eu estou diante de um fenômeno obsessivo. Mas existe um episódio que acontece dentro do fenômeno da influência espiritual, que ainda não é chamado de obsessão. Não é. Mas ele existe e é muito comum. Este primeiro fenômeno que nós temos é chamado na literatura espírita pelo nome de
assédio. O que é um assédio? Assédio, assediar. O que é um assédio? É uma ação que um espírito desenvolve perturbando alguém de tal sorte que ele tenta estabelecer uma conexão e um processo de perturbação sobre esse indivíduo. Por que a gente não diz que o assédio é um fenômeno obsessivo? Porque ele não é pertinaz. O processo do chamado assédio, Esther, ele é um fenômeno isolado. Ele é uma coisa que acontece. Não é uma ação sistemática. É como se fosse uma armadilha que a espiritualidade inferior nos coloca, interessado em produzir uma queda da pessoa. E está assediando. Relaxa. Pode relaxar. Então, o assédio espiritual é um episódio apenas. Não é uma coisa que você diga, fulano está vivendo um processo terrível. Então, o assédio... Não, pode baixar a mãozinha para descansar, vai dar cãibra. O assédio, na verdade, ele vai ser uma coisa isolada. Por exemplo, a esposa chega com o marido e diz assim para ele: meu bem, este final de ano, mamãe vai passar as férias conosco. Aqui eu tenho configurado uma condição de assédio. Porque diante da possibilidade de que aconteça alguma coisa desse tempo em que a mãe dela vai visitar a família, os espíritos podem armar uma situação para que haja briga, haja desentendimento, para que as pessoas se desentendam. Ele vai brigar de repente com ela, aí a esposa vai tomar as dores da mãe ou não, não sei como é que vai ser, mas pode acontecer uma trinca, uma rachadura no relacionamento familiar em função da presença desta pessoa no lar. Veja que não é uma história que eu estou colocando de permanência. De repente surge um assédio. Eu vou colocar um assédio que aconteceu com Paulo de Tarso, na cidade de Icônio, na sua primeira viagem. Ele chega na cidade de Icônio e uma jovem chamada Tecla, que era noiva, diz que está apaixonada por ele e que quer seguir, não quer mais um noivo, quer seguir com Paulo. Então, é uma história em que o espírito aproveita uma circunstância para promover uma armadilha. São as armadilhas que podem acontecer nas nossas vidas. Não é ainda um fenômeno obsessivo. É um assédio, é uma tentativa de derrubar a pessoa. Então, cria-se uma circunstância e que, se você não estiver vigilante, você pode cair. O espírito está à espreita, aguardando uma possibilidade de perturbar. E na medida em que você abre o flanco para que isso aconteça, ele pode ali estabelecer um processo de perturbação. Uma vez que o assédio aconteceu e você caiu, aí de repente pode dali para frente iniciar um processo efetivo de perturbação espiritual. Porque com a queda você fica abatido, fica triste, envergonhado, fica com raiva, pode acontecer da família se desmontar, haver um desfazimento das relações conjugais. Muitas coisas podem acontecer. E às vezes as entidades armam esse tipo de cilada para produzir em nós fenômenos de perturbação espiritual. No livro 2000 anos, nós temos uma cena desse tipo, quando você percebe o assédio que Pilatos promove sobre a personagem Lívia. Ela poderia cair, mas ela não caiu. Mas o marido caiu. Então você vê que às vezes consegue êxito.
Por isso a gente precisa estar bem vigilante, bem atento a tudo, para que você não abra margem para que um específico assédio possa se converter numa coisa diferente. O assédio é pequenininho, não chega a ser ainda um processo obsessivo. O segundo modelo que a gente tem de perturbação espiritual, no processo da influência espiritual, aí sim, nós já categorizamos como sendo obsessão. É um fenômeno distinto, por quê? Porque no fenômeno da chamada obsessão, já existe, Chiquinho, um processo estabelecido dos espíritos. Já há uma conexão. O espírito já possui uma ligação efetiva com a criatura que ele perturba. Então, o que é que nós vamos encontrar neste caso? Nós temos um indivíduo que está tentando perturbar alguém. E quando acontece um fenômeno chamado obsessivo, é quando efetivamente essa perturbação... Segura para mim. É quando esta perturbação se instalou sobre a pessoa. E quando acontece o processo obsessivo, ocorre, na verdade, um mecanismo de hipnose entre as mentes. Você vê que até a roupinha delas é igual. Por quê? Porque a entidade perturbadora, ela realiza um processo de perseguição no indivíduo que sofre a sua influência. Diferentemente do assédio, em que é um episódio isolado, aqui eu já tenho uma vinculação das mentes, em que o espírito desencarnado sistematicamente conseguiu acesso à mente do outro, como se fosse uma hipnose, e ele manda pensamentos que o outro registra. São pensamentos de ódio, pensamentos de medo, pensamentos de que sou doente, ideação suicida. Sim, é uma hipnose, né? Então nós temos um mecanismo de perturbação em que o espírito perturbador, ele acessa a mente daquele que está encarnado, tipicamente, e vai promover nessa relação da obsessão espiritual um processo que o indivíduo sente que não está bem. O primeiro fenômeno obsessivo que a gente tem dentro da literatura espírita é chamado de obsessão simples, que de simples só tem o nome. O que é a obsessão simples? É a ação pertinaz de um mau espírito sobre o outro, produzindo um desconforto muito grande naquele que sofre a perturbação. De tal maneira que a pessoa que sofre a perturbação, Mari, diz assim: eu sinto que eu não estou bem. Eu não estou legal. Eu estou sentindo que eu estou meio perturbado. Pode ser o sono que está perturbado. Pode ser que a pessoa sinta raiva quando chega em casa. Eu não sei, estou no trabalho, eu estou até bem. Quando eu chego em casa, me sobe uma raiva que eu não sei explicar de onde que ela vem. Essa raiva súbita que nos acontece quando nós estamos dentro de casa, ela pode ser... Estou achando que o obsessor já é outro. Então, estou vendo. Então, de repente, esta entidade, ela produz perturbação orgânica. A pessoa sente dor de cabeça, se sente mal, tem o sono muito perturbado, acorda sentindo que está estrangulado, não consegue dormir, tem medo de dormir. A pessoa deita, Valderez, e ela quer dormir e ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela tem medo de dormir, porque o sono é muito perturbado. Quando ela deita para dormir, aparecem entidades no sonho correndo atrás dela, espíritos falando coisas ruins,
De outras vezes, ela nem lembra que ela esteve na companhia de entidades espirituais perversas, mas ela diz: olha, eu acordei cansado demais. Parece que eu passei a noite inteira fugindo de alguém, não sei o que era, mas é um cansaço. Eu não sei nem por que eu durmo. Eu estou muito mal. Aí vai no médico, o médico diz: você está precisando de uma medicação para ajudar a dormir. Aí dá uma medicação para dormir. Funciona, tá? A pessoa deita para dormir e dorme. O problema é que ela não acorda, né? Porque ela toma aquela medicação de manhã para acordar, tem que jogar um balde de água fria na criatura, porque a pessoa levanta: nossa, gente, eu estou moído, estou cansado. Dormiu, mas não descansou o suficiente. O processo de perturbação da entidade sobre o encarnado gera desconforto. Este é um dos claros sinais da perturbação da chamada obsessão simples. Eu não me sinto bem. Eu me sinto fora do meu lugar. Procura às vezes um terapeuta, procura um psicólogo, um psiquiatra, alguém, um nutrólogo, alguma pessoa para dizer: olha, gente, eu acho que eu estou ruim, acho que é minha tireoide, acho que eu estou com um problema, acho que alguma coisa que eu estou tendo. Pode ter, sim, claro, componentes orgânicas, porque nós sabemos que o que afeta o espírito afeta o corpo, e o que afeta o corpo afeta o espírito. Essa coisa de dizer: ah, minha filha, seu mal é só físico, ou o seu mal é só espiritual, não é muito verdadeiro, porque o homem é um ser integral. Quando a gente fica abalado emocionalmente, nós ficamos abalados fisicamente. Quando eu fico abalado fisicamente e emocionalmente, eu também fico abalado espiritualmente. Não tem como dissociar, dizer: não, eu estou péssimo do ponto de vista físico, mas eu estou ótimo do ponto de vista espiritual. A gente sempre tem uma consequência. Se a gente fosse ver uma mulher num período de TPM, a gente veria que é uma questão só química. Só aumentou a taxa de testosterona dela. Foi só uma substânciazinha que aumentou na corrente. Não tem nada a ver com o comportamento. É só uma substânciazinha que veio para controlar o ciclo menstrual. Agora, vá ver o comportamento do ser humano. Então, existe sim influências do físico no psicológico e no espiritual e vice-versa. Então, quando alguém estabelece um processo de vínculo conosco, isso pode ser um processo de muita perturbação. Esta perturbação pode vir do passado, um espírito que nos conheceu no ontem, que tem vínculo conosco do passado e hoje nos encontrou e realiza um mecanismo de perturbação, mas pode não ser do passado, pode ser do hoje. Nós podemos ter histórias de perturbação que nasceram no agora. No livro Missionários da Luz, capítulo 3, conta a história de um grupo mediúnico que é formado de 3 médiuns. Um tem problema da gula, o outro vai bêbado para a reunião mediúnica e o terceiro tem um grave problema no campo da sexualidade. E daí, quando eles fazem a reunião, as entidades perturbadoras da sexualidade ficam lá fora, esperando eles sair para se acoplarem de novo, porque elas não conseguem entrar. Então elas ficam fora da reunião esperando a reunião acabar. A reunião acaba, eles voltam a se conectar no rapaz que sofre o processo de perturbação. Ah, então são inimigos do passado, espíritos do ontem, que não são, eles são dessa encarnação. É que este rapaz da história que eu estou contando, ele, embora seja casado, ele visita um prostíbulo com muita frequência. E nessas visitas no prostíbulo, ele ganhou essas companhias espirituais que estão com ele. Veja, não é do passado. Eles nem conhecem ele direito, acharam bacana ele, estão com ele. Então é um processo de perturbação que gera uma obsessão simples, mas que traz para o indivíduo uma série de complicações dessa natureza. Mas este é apenas o segundo dos 7 tipos que a gente tem. Nós temos
Pode deixar os 5. Pode deixar. Nós temos o assédio e nós temos a obsessão simples, que é esse fenômeno no qual eu sinto que eu não estou bem e eu procuro ajuda. Eu sinto que eu não estou bem e eu procuro ajuda. Daí nós temos um terceiro tipo de processo. Tá. Pode deixar. Pode. Eu não. Não, fico bem. Terceiro fenômeno de influência espiritual que existe é um agravamento daquilo que nós chamamos obsessão simples. Uma pessoa pode viver um processo de obsessão simples e passar a vida inteira nessa condição, sem que ele avance para um estado mais avançado. O sujeito experimenta um caso de perturbação, ele leva a vida, então, se a minha mãe é muito perturbada, gente, nossa, ela não dorme, ela se irrita, ela joga o prato na parede, ela briga com as pessoas, depois ela não sabe nem o que ela fez. Então a pessoa é muito irritada, muito angustiada. De outras vezes, não, depois ela tem uma depressão que ela não se cura, um processo que fica no fundo da alma, aquela tristeza que nunca passa, uma distimia, que é aquele estado no qual a criatura humana não consegue sair dessa condição de tristeza. Então, isso é uma obsessão simples. Só que esta pessoa pode viver a vida inteira na obsessão simples, até o final da vida, sem que isso agrave. Mas pode agravar. Quando o processo da obsessão simples experimenta um agravamento, nós não chamamos mais de obsessão simples. Nós passamos a chamar de subjugação. O que é uma subjugação? A subjugação é quando uma pessoa sofre uma influência de um espírito, sofre uma influência de um espírito, só que essa entidade acessou tão profundamente a condição do psiquismo dela que a mente desta criatura já não consegue mais reagir de maneira satisfatória. Ela faz uma ruptura com a realidade. Ela quebra a lógica das coisas e você vai perceber que, diferentemente do primeiro caso em que a pessoa diz: eu não estou me sentindo bem, eu estou precisando de ajuda e procuro um médico, um psicólogo, alguém. No caso da subjugação, a pessoa não procura mais ajuda, não. Ela não procura ajuda, seja porque ela, na verdade, ela não tem condição de buscar porque ela está completamente perdida, ou porque ela não acredita que ela tenha condição de ter cura. É muito triste. No livro Recordações da Mediunidade, Dona Ivone do Amaral Pereira conta vários casos de obsessão. Vários. E ela diz uma coisa muito curiosa que eu vinha falando para o Carlos, para o Marcos e para a Cláudia no carro. Ela diz que ela participou de muitas casas espíritas, muitas casas, mas que os fenômenos mais incríveis mediúnicos que ela teve a chance de presenciar foi no interior de Minas, nas pequeninas cidades, nos grupos que aconteciam nos vilarejos mais pequeninos, onde não havia ninguém para dar uma instrução espiritual. Ali os fenômenos mais pujantes ela teve a chance de ver. E ela conta um caso que aconteceu quando ela viveu em Lavras. Ela diz que ela vivia em Lavras e ali tinha um padre. E de repente, esse padre que estava tocando sua vida com razoável normalidade, ele simplesmente abandonou a missa bem no meio. No meio da missa ele largou tudo e foi para casa. Aí a mãe dele disse:
está fazendo aqui, meu filho? Ele com uma pá na mão, cavando o jardim da mãe. E a mãe pergunta, por que você está fazendo isso? Estou procurando meu tesouro que está aqui escondido. Que tesouro, meu filho? Meu tesouro está aqui. E ele então começa a cavucar o terreno todinho da mãe atrás de um tesouro que ele teria deixado ali. E ele não consegue mais voltar à normalidade. O padre não consegue mais sair desse estado. Ele entra nesse estado de perturbação e não sai. E aí a família não sabe mais o que fazer, interna o padre. Ele é internado num manicômio e cada vez ele vai piorando mais. E ele ficava desesperado no manicômio, querendo encontrar as pedrinhas dele que ele tinha perdido, e ficava louco dentro do quarto, gritando, cadê minhas pedrinhas, minhas pedrinhas? Aí as pessoas abriam a porta da cela onde ele vivia, do quarto onde ele ficava, e jogavam pedras comuns para ele. Ah, meu tesouro, meu tesouro. Aí pegava e escondia debaixo do travesseiro aquelas pedras. A notícia chegou até o grupo espírita e eles então levaram o caso para a reunião de desobsessão. E um espírito se manifestou. O espírito era de um ex-escravo do padre, de uma outra encarnação, que quando chegou na reunião, colocou os 2 braços em cima da mesa, perguntando por que tinham chamado por ele, fazendo questão de colocar os braços à mesa, porque nenhum dos braços tinha mão. As mãos haviam sido decepadas pelo antigo padre. O padre, no passado, dono de fazenda, tinha minas de ouro, deu por conta de que alguém havia roubado parte do seu tesouro, então ele culpa ali o seu escravo, ele nega que tenha feito aquilo, mas o Senhor não quer saber, manda cortar as mãos dele e, evidentemente, a hemorragia levou ao óbito do escravo, que jurou vingança para todo sempre. Era essa entidade perturbadora que mantinha a vinculação com o padre. Esse não é um caso de obsessão simples, esse é um caso de subjugação, porque ele faz uma ruptura, o ego faz uma ruptura, ele desorganiza a personalidade, desorganiza o ego, acessa os arquivos do passado, acessa os arquivos do inconsciente e puxa para o presente, e ele não sabe mais nem quem é ele. Ele não sabe se o nome dele é João ou se é Antônio, ele não sabe mais, porque ele está preso dentro de um processo de culpa que ele traz, que permite o acesso da entidade perturbadora, que destrói o psiquismo do indivíduo e o projeta naquilo que nós podemos chamar de loucura. Não estou dizendo com isso que todos os casos de adoecimento mental são obrigatoriamente mediunidade. Existem muitos casos que o problema se prende a um mau funcionamento cerebral, a uma questão do cérebro, do funcionamento do cérebro. Mas existem muitos casos, existem muitas situações que o fenômeno não está vinculado a questões cerebrais. Estão na mente, o cérebro é normal, mas a mente está doente. Por que a mente adoeceu? Porque as subpersonalidades, ou seja, as personalidades que repousam no interior do meu eu, que são fruto do meu passado, elas estão amortecidas na minha memória. Quando a entidade perturbadora se aproxima e ela faz com que eu sinta a sua presença na minha vida, a perturbação que eu gero em você evoca a subpersonalidade que vem para o consciente. Estou confundindo o que eu estou falando? Como se fosse assim, ele foi dono de engenho, mas ele reencarnou, ele não está nem lembrando que foi dono de engenho. Aquilo está sepultado pelo véu do esquecimento, eu não lembro isso. Mas existem alguns resíduos dessa personalidade que existem em mim, mas eu convivo com esses resíduos. A gente convive com os resíduos das outras existências, tranquilo, faz parte. Você tem alguns traços das personalidades anteriores, não é? Às vezes a gente traz uma semelhança física, né, com as experiências anteriores. Isso é possível. Só que
determinados fenômenos podem evocar as subpersonalidades. Eu consegui acessar o inconsciente e trazer para o consciente histórias que são do meu ontem. E aí eu consigo perturbar você, porque você lembra de mim, você tem culpa. Então eu acesso os complexos de culpa e eu desorganizo o ego. E a subpersonalidade que está sepultada no inconsciente vem para o consciente, assume o controle da criatura e ela perde a razão. Ela fica louca. É uma loucura motivada por um processo de perturbação espiritual. É como se fosse um fenômeno anímico estimulado por um processo de perturbação espiritual. No caso da subjugação, o espírito que está no corpo, ele tem muita dificuldade de se organizar. Muita dificuldade. Às vezes experimenta não um fenômeno como esse, mas experimenta uma depressão profunda. Eu tenho uma pessoa que ela traz uma história de perturbação de uma outra existência e eu me aproximo dela e digo, você fez muita coisa comigo. Eu lembro do que você fez comigo. E eu acesso o psiquismo dela e ela às vezes não consegue lembrar, mas ela sente uma culpa miserável, sem que ela saiba por quê. E aí ela deprime. Na medida em que ela deprime e eu consegui estabelecer a obsessão simples, agora eu vou terminar de perturbar você. Porque estabelecida a obsessão simples, em que a pessoa ficou triste, entrou numa depressão, está desenvolvendo uma apatia pela vida, um desinteresse pelas coisas, eu vou agora me aproximar cada vez mais durante o sono e dizer, você fez isso comigo, você não podia ter feito, você é culpada, você é um monstro, você é um monstro. E eu vou provocando progressivamente uma desistência dela. Depois de algum tempo ela está num quadro de depressão profunda. Às vezes a gente fala muito, ai fulano, fulana está numa depressão profunda. Não está. Gente, uma depressão profunda é uma depressão profunda. Geralmente as depressões que existem são uma depressão leve ou até moderada. Depressão profunda, a criatura nem do quarto sai. Ela nem toma banho. Fica com a mesma roupa azedinha de ontem. Não cuida mais do cabelo. O quarto todo desarrumado. Geralmente todo no escuro. Cheiro de roupa azeda por todo canto. Porque para não dizer que ela não trocou de roupa, ela pega a roupa azeda do outro dia e veste. Tá bom. Quem tem alguém em casa que tem processos depressivos, preste atenção na roupa que a pessoa está usando. Preste atenção se ela está se cuidando. Porque essa questão do autocuidado é muito importante para que eu perceba o grau de criticidade de uma depressão. Se a gente está com alguém em depressão em casa, que ela já não está mais ligando para nada, já não tem mais interesse por nada, tudo está bom ou não está bom, tudo está ruim, sei lá, não quero saber, que eu já me abandonei, que eu já me larguei, que eu já não quero saber de mais nada, desconfie que você está com alguém com depressão profunda. Precisa entrar com medicação. Se tiver com depressão profunda, não tem jeito, tem que ter medicação para estabilizar a pessoa. É como alguém que quebrou uma perna. Uma pessoa que quebra uma perna, você sabe que ela quebrou a perna, mas ela vai melhorar dessa perna depois, né? Não é possível que ela vai ficar 5 anos com aquela perna quebrada. Mas enquanto a perna está quebrada, você tem que dar uma muletinha para ela andar, enquanto o osso recalcifica. Então quebrou a perna, quebrou. Vai operar, vai pegar uma muletinha e vai andar de muletinha durante um tempo. Só que essa muleta, ela é por um tempo. Esta muleta, Emerson, não é para a gente usar o tempo todo. É só enquanto o osso solda. Soldou o osso, solta a muleta. Imagine uma pessoa que o osso já soldou. Ai, mas eu tenho medo de largar a muleta e não dar conta que minha perna está quebrada. O médico botou um ferro,
nesse trem, né? Tá um trem de doido, e aí eu tenho medo de soltar a muleta. Aí quer ficar com a muleta. Não, tem que soltar. E eu vou falar uma coisa para vocês, quando a gente usa a muleta por um tempo, quando solta, não sabe andar, sabia? É esquisito, você parece que vai cair, você desaprende. Você botar um gesso na perna, quando você tira o gesso, você anda todo desequilibrado, porque o organismo desaprendeu como é que anda sem gesso. Depois aprende. Mas é assim. O medicamento para a depressão, em princípio, ele não é para ser para toda a vida, é só para estabilizar você. Aí você vai fazer um trabalhinho de se reorganizar emocionalmente para se libertar do processo de perturbação. Agora, se você não fizer esse esforço, vai precisar da medicação a vida inteira. Aí vai. Porque não se modificou, continuou abatido, triste, desesperançado, desmotivado para um processo de mudança, então esse fenômeno vai perdurar no tempo. Num caso de uma obsessão chamada subjugação, o espírito promove uma perturbação tão grande na criatura que muito frequentemente ela fica sequelada. Muito frequentemente. Se a pessoa avançou para uma depressão profunda, se avançou para um mecanismo de subjugação, ela vai entrar com a medicação e é provável, até esperado, que haja sequelas nela em função da medicação e da perturbação que ela viveu. Pode ser que não tenha, mas se existir, entenda que faz parte da intensidade do mecanismo do processo perturbador. Cadê? Então, nós temos o assédio, nós temos a obsessão simples, temos o agravamento da obsessão simples, que é a subjugação, e temos um terceiro fenômeno obsessivo, que Allan Kardec nos traz, que difere desses outros dois, porque nesses outros dois eu sinto o desconforto da entidade que me perturba. Tanto na obsessão simples como na subjugação, eu sinto que eu estou sendo perturbado, eu sinto isso. Só que na obsessão simples eu tenho força para lutar. Na subjugação não tenho força mais não. Eu digo, gente, me largue, me deixa me deixa aqui. Eu tinha uma amiga que tinha ela já desencarnou, tinha uma depressão muito forte. E quando a gente ia, que visitava, que queria, ela dizia, olha, gente, não percam tempo comigo. Eu sou um caso perdido. Espírita, eu sou um caso perdido. Me deixem aqui no meu quarto escuro, lambendo as minhas feridas. E ela tinha dificuldade muito grande de sair disso. Daí que no caso da subjugação, a gente para de querer lutar. Tem pouca motivação para sair desse estado. É isso que complica, porque a pessoa não tem motivação para sair, então precisa de ajuda do psicólogo, precisa da ajuda do psiquiatra, precisa da fé. Quando nós estamos diante de um fenômeno de obsessão, é como se estivéssemos numa guerra. E quando nós estamos numa guerra, a gente não escolhe, quando vai para a guerra, a arma que a gente vai usar. Você não vai para a guerra dizendo assim, vai ter uma guerra, vou mandar só a marinha. Não, nessa eu vou mandar só a aeronáutica. Quando tem uma guerra, você manda exército, marinha e aeronáutica, você manda tudo. Ninguém vai para a guerra com uma força só. Então, quando nós estamos diante de um fenômeno depressivo, obsessivo, tem que usar as três forças, exército, marinha e aeronáutica. A marinha cuida das águas, das lágrimas. Quem cuida das lágrimas? O psicólogo. Também eu preciso levar em alguém que cuide do território, do físico. Quem cuida do físico? O médico. O médico. Então tem que ir no médico, o médico acompanhar, não é só o psicólogo, porque o remédio do psicólogo entra pelo ouvido. Às vezes o remédio do psicólogo não é suficiente, porque pelo ouvido está fazendo pouco efeito. Né? Não é gota que ele põe, é palavras. Então o remédio do psicólogo é por aqui. Aí não é suficiente, tem que ir para o médico, para ele aprofundar a questão. Só que
além da Marinha e do Exército, também tem que ter a aeronáutica. A aeronáutica vai cuidar daquela coisa mais sutil, da coisa mais etérea, que é o ar, aquela coisa que ninguém vê, mas que existe. A fé. A fé tem um poder enorme. Não estou falando espírita, não, tá? A fé católica. Você é católico? Vá para o seu padre. Você tem fé protestante? Procure o pastor. Eu tenho fé espírita? Vá para o centro espírita. Não, eu não acredito em nada. Vá para o centro espírita também. Por quê? Porque é importante que você tenha uma fé que te esclareça. É muito difícil sair de um processo depressivo sem uma conexão com a fé, com Deus. Difícil. Mas tem que ter o psicólogo também e o psiquiatra para poder ajudar. E a fé, não é? Então, quando nós estamos dentro de um fenômeno de subjugação, é muito importante que a gente cuide disso. Terceiro fenômeno obsessivo que existe. Este fenômeno obsessivo, ele difere dos outros dois, porque neste, a criatura não se sente perturbada. Olha que complicado. Ela acha que quem está perturbado são os outros, que quem está certo é ela. Olha, é complicado, viu? É complicado. Há uns 30 anos atrás, na Federação Espírita de Rondônia, tinha uma moça que ia lá toda semana. E toda semana ela trazia umas psicografias que ela fazia. Cada uma mais doida que a outra. Aí eu dizia, traga para mim para eu ler. Aí eu lia e dizia, gente, mas não tem o menor cabimento isso. Eram umas coisas loucas que o sol era o pai, a lua era a mãe, a terra era a filha. Então a filha dependia da mãe. Uma confusão da lua com o sol, com a terra, que os seres humanos eram isso, era aquilo. E falava de sexualidade, fazia uma confusão doida. Mas eu ia lendo. Quando foi um dia, ela chegou e disse, eu vim me despedir de você. Por quê? Vai viajar? Não. Esta semana eu vou morrer. Por quê? Você vai se matar? Claro que não. Não, jamais me mataria. Eu vou morrer naturalmente. Essa semana eu vou morrer. É mesmo? Quem disse para você? Meus guias espirituais vieram e me informaram que eu vou morrer. Aí eu falei com a moça que era amiga dela, disse, olha, avisa a família que ela disse que ela vai morrer, vai ficar todo mundo de olho nela. Vai que ela faça alguma coisa, pule do prédio, né? Tudo bem. Passou. Passou. Quando foi na semana seguinte, lá vem ela entrando no centro espírita. Eu digo, é hoje. É hoje. É hoje que vou curar essa mulher. Aí não esperei que ela trouxesse nenhuma psicografia para mim. Fui eu que fui atrás dela. Olá, tudo bem? Ela, tudo bem. Tá tudo tranquilo com você? Ela, tá tudo tranquilo. Ai, que bom. Semana passada você conversou uma coisa comigo, você lembra? Lembro. Você falou que você ia morrer. Não foi? Falei que ia morrer. E aí? Como é que ficou isso? Sabe qual foi a resposta dela? Eu morri. Quem está aqui agora é outra pessoa. Eu morri. Aí eu, morreu? É. A pessoa que está agora aqui é só luz. Aquela morreu e agora a que está aqui é só luz. Resultado, um processo de perturbação dessa ordem, ela recebe um nome em doutrina espírita de fascinação. Porque é um fenômeno em que a pessoa tem uma ilusão completa das coisas. É diferente dos outros dois casos, em que você se sentia perturbado. Aqui eu me sinto é ótimo, doidos estão vocês. Parece muito com aquela mãe que pega a foto do filho marchando no 7 de setembro no pilotão e diz para o marido, olha meu bem, a foto do nosso filho marchando no 7 de setembro. É o único de passo certo.
Na cabeça dela estava todo mundo com o passo errado, ele era o único de passo certo dentro do pilotão inteiro. É para acabar, né? Esses fenômenos são muito difíceis, viu? São os fenômenos mais difíceis em termos espirituais. Porque a pessoa não se considera doente. Ela não acha que ela está mal. E quando você chega com ela e diz, olha, eu acho que você não está legal, sabe o que é que ela faz? Ela se afasta. Ela se afasta. Qual é o recado disso para nós? Fiquemos de olho bem aberto, fiquemos atentos a tudo isso. Se alguém vem para falar que nós estamos com um comportamento estranho, não se afaste de ninguém. Reflita sobre a possibilidade de que isso esteja certo. Analise a possibilidade de que isso seja correto. Que realmente você não esteja bem. Porque se você não tiver a compreensão de que você não está bem, você não vai ficar bem. Como é que vai ficar bem? Se eu acho que os outros estão errados e que, portanto, nós precisamos naturalmente de uma busca de entender a nós. Se eu não fizer isso, eu me perco, gente. Então, é humildade, capacidade de ouvir, a aceitação de que eu tenho erros. Isso é muito importante. Se eu me achar muito missionário, abra o olho. Eu vim para uma missão maravilhosa. Eu vou transformar o mundo. Eu tenho uma proposta maravilhosa. Então, como Moisés recebeu os 10 mandamentos no topo do monte, eu estou em Nova Serrana porque eu vou também no topo do monte receber as novas cartas que Jesus e que Deus mandou para todos nós, porque agora eu sou um ser divino, por isso moro perto de Divinópolis. Então, aí comece a desconfiar, tem alguma coisa errada. Perto de luz, meu Deus, olha que lugar, é divino para um lado, é luz para o outro, é o monte do outro em Nova Serrana. Tem o Morro da Capelinha, pronto. Aí tem a história do Beato, os Beatos. Fique bem esperto, tá? Quando a gente começar a se achar muita coisa, abra seu olho para que você não se atrapalhe. A gente vê Chico Xavier dizendo assim, eu sou apenas um capim. Mas por que essa coisa dele? É uma prevenção contra a vaidade. É uma prevenção contra as armadilhas, o assédio que as entidades poderiam promover. Espíritos obsessores chamavam Chico Xavier, sabe como? O invencível. Que eles não conseguiam. Olha, Chico, cuidado que você vai acabar caindo. Não caio não. Porque eu já estou no chão, como é que eu vou cair, né? Essa coisa de você estar muito com os pés no chão, não se achando um ser divinal, é fundamental para não cair num processo de fascinação. Se você começa a achar que você é muito poderoso, você está abrindo uma porta enorme para entrar num processo de perturbação. Então aqui nós temos o assédio, obsessão simples, subjugação, fascinação. Agora tem este. Não sabe? Então podemos encerrar porque ela não sabe. Este quinto aqui, repare que ele difere dos outros 4. Porque os outros 4 são, de alguma forma, um processo de perturbação que está acontecendo. Mas há um fenômeno aqui que Emmanuel trata sobre ele no livro Estude e Viva. É nessa obra que Emmanuel trabalha este quinto tipo de influência espiritual. Ele chama esse caso de obsessão o mais perigoso de todos os outros. Porque o assédio é só um assédio.
A obsessão simples é obsessão simples. A subjugação é claramente perceptível quando o cara tem a subjugação. A fascinação também. Eu olho e fulano é fascinado, gente. Fulano é fascinado. Ele se acha a reencarnação de Jesus Cristo. E ele se veste com a roupa de Jesus daquela época, como se Jesus hoje se vestisse daquele jeito. Se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele ia vestir um tênis claro, uma calça caque, uma camisa branca, caiu o trem. Uma camisa branca, uma calça caque cheia de botão, cheia de bolso, um sapato. Que cor é esse sapato, minha filha? É cinza isso? Cinza claro. Muito bem. Então, Jesus naquela época se vestia daquele jeito, porque aquele jeito era o jeito de ser. Se ele viesse hoje, ele ia se vestir assim, desse jeitinho, né? Aí você dizer que você é a reencarnação de Jesus, vestido com aquela roupa daquela época, com uma coroa de espinho na cabeça, tem alguma coisa errada. Porque Jesus, ele se vestia exatamente igual às pessoas de sua época. Ele era tão parecido com as pessoas que quando Judas teve que apontar quem era ele, teve que dar um beijo nele para as pessoas saberem quem era. Se ele fosse muito mais alto, tivesse o olho azul, fosse muito bonitão, o Judas teria dito, prende o bonitão, né? Mas ele não vai, ele vai ter que dar um beijo nele. Ah, é aquele cara ali. Sinal de que, de certa forma, ele deveria ter uma semelhança física com os seus discípulos. O quinto tipo que Emmanuel traz para nós, ele diz que é muito perigoso porque são os processos de perturbação que a gente não se cura e que a gente não cuida. Ele chama o nome deste fenômeno de meio-obsessão. É a meio-obsessão dos meio-obsidiados. Porque a pessoa diz, gente, eu estou perturbado, eu acho que eu preciso de uma ajuda. Aí o espírito afasta. Não, estou bem, não preciso não. Aí não precisa. Aí ele não precisa. Quando ele melhora, aí ele piora. Gente, agora eu estou perturbado mesmo. Agora eu tenho que cuidar. Aí quando vai começar a cuidar, começa a dormir, passa a ter mais tranquilidade em casa, para de brigar com os outros. Aí diz, perturbação passou. Só que nessa chamada meio-obsessão, o cara passa metade da vida perturbado e nunca se cuida. Então, pense o que é metade da existência. Vamos dizer que a pessoa vai viver muito, vai viver 35 anos. Já morri. Já? Já. 40 anos a pessoa tem. Tá. 44. Vamos dizer que a pessoa vai viver até os 45, vai viver muito, 45 anos. Vai passar 22 anos perturbado. E não se cuida. Porque passa metade do tempo perturbado, metade do tempo não está. Não está, está raso, está fundo, está raso, está fundo. E vai andando desse jeito, não se cuida e vai fazendo besteira. E vai chutando o balde, vai quebrando as coisas, vai se arrebentando todo e não procura se cuidar. Não se cuida. Então, diz Emmanuel, a pior de todas, a mais danosa é a meio-obsessão. Por quê? Porque são bilhões de pessoas no processo de meio-obsessão. Porque as obsessões espetaculares, diz ele, é fácil de perceber. As obsessões espetaculares, elas são obsessões muito fáceis de serem percebidas. E por isso, rapidamente você consegue identificar que elas estão acontecendo e você, então, cuida dela. Mas a meio-obsessão, o cara vive a vida inteira desse jeito, briga com o marido, xinga a sogra, se desentende com o vizinho, troca de emprego, ofende o chefe, vive perturbado, sabe? Vai no médico, aí toma um remédio para dormir, um remedinho para acordar e vai vivendo desse jeito. A vida inteira perturbado. Até com a sogra a pessoa briga, né?
Não, eu quero deixar um recado para as pessoas que têm dificuldade com a sogra. Não fale mal de sua sogra. Não trate mal sua sogra. Porque ela pode voltar à sua mãe. Ela pode vir sua mãe. Então cuide bem, que é para ela ter outras possibilidades para ela que não você. Tá bom? Ou então você fala para o seu cunhado, olha aí, para ver se o cunhado leva ela como mãe e você fica livre. A menos que você nasça irmão do cunhado, né? Aí vai complicar tudo. Mas vamos lá. Eu falei que eram 7 e só falei de 5 até agora. Por quê? Porque existem os fenômenos nos quais alguém pode influenciar um outro alguém, produzindo um processo de perturbação. Mas as outras 2 são diferentes. São fenômenos de influência espiritual que decorre de uma outra via. Não é o obsessivo. É, na verdade, um amigo espiritual. Porque nem todas as influências espirituais são negativas. Então, nós temos, na verdade, a possibilidade de termos uma influência espiritual de alguém que seja integrante da nossa família espiritual. Um espírito amigo que se aproxima de nós e procura nos ajudar na dinâmica dos nossos desafios da existência. E aí que os espíritos que nos influenciam positivamente, eles têm 2 naturezas distintas. Existe um fenômeno de influência espiritual, que é a influência espiritual dos nossos espíritos familiares. O que é um espírito familiar? Um espírito familiar é um espírito que nos quer bem, que gosta de nós e que nos ajuda e que quer ajudar. Ele não vem para atrapalhar, ele quer ajudar. Estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Então, ele é um espírito que nos quer bem. Quem nos quer bem são espíritos familiares. E existe um outro tipo de influência espiritual positiva, que não são os espíritos familiares. São os mentores espirituais. Uma coisa é espírito familiar e uma coisa é mentor. Qual é a diferença entre um espírito familiar e um espírito mentor? A diferença é a seguinte: os espíritos familiares nos querem bem. Essa é a diferença. Espírito familiar nos quer bem. Já o mentor, o que ele quer? O mentor quer o nosso bem. Essa é a diferença. Porque nos querer bem a gente pode se enganar. Eu posso querer bem alguém e na tentativa de querer bem atrapalhar. Porque o espírito familiar não é um espírito de uma elevação espiritual. Mas ele gosta de nós, mas ele pode se atrapalhar. O mentor, não. O mentor, ele tem nítida compreensão do que é bom para nós espiritualmente. Ele não simplesmente nos quer bem, ele quer mais do que isso. Ele quer o nosso bem. E querer o nosso bem é mais do que querer bem. Porque às vezes as pessoas nos querem bem, mas atrapalha. Confundo vocês? Vou dar um exemplo. A mãe diz assim, está desencarnada a mãe: meu filho está tão bem, estou tão feliz com meu filho. Agora ele está maravilhoso, trocou de carro, comprou uma cobertura linda, duplex, uma fazenda, 10.000 cabeças de gado, na região de Divinópolis. Boi que conta por tempo, de tanto boi que tem. Passa 1 hora de boi. Tem uma fábrica de sapato. Exporta. Está exportando. Mas ele comprou essa fábrica. E está ótimo, viu?
Nesses 2 anos, a vida dele mudou completamente. Ele era pobrezinho, mas mudou completamente a vida dele. Desde que o meu filho querido entrou para a comissão de licitação lá no trabalho dele, nossa, a vida dele virou um espetáculo. Esse é um espírito familiar. Está feliz, porque a pessoa está bem, mas esse bem não é o bem espiritual, é um bem material. E a mãe está alegre da vida porque o filho agora está com dinheiro de sobra. O mentor, ele tem uma visão diferente. O mentor diz: estou muito preocupado com o meu protegido. Comprou um apartamento, trocou de carro, comprou um Porsche, último modelo. Ele agora comprou uma fazenda, boa e demais. Tem uma fábrica de sapato que ele comprou já pronta, está exportando para o exterior. Um espetáculo. Eu preciso tirar esse cara dessa comissão de licitação. Percebeu a diferença? O mentor, ele está focado no nosso sucesso espiritual. Então, existem 2 tipos de influência positiva que a gente pode ter. Os nossos espíritos familiares, eles nos amam, mas às vezes não têm a grandeza espiritual de um mentor. Mas não poderia ter um espírito familiar que pensasse como um mentor? Pode. Se o espírito familiar pensar como um mentor, ele não é mais familiar, ele é mentor. Ele deixa de ser familiar, porque espírito familiar é espírito familiar, espírito mentor é mentor. Então, essas 2 influências, elas são positivas. São as influências que a gente pode ter de uma entidade que vem nos ajudar para um fenômeno de crescimento espiritual. Agora, quem vai nos influenciar? Nós ficaremos com os nossos espíritos benfeitores ou ficaremos com as nossas entidades obsessoras? Quem é que decide quem é que nos influencia? Nós. E digo mais, ninguém pode fazer por nós isso. E nem nós podemos fazer pelos outros a mesma coisa. Às vezes nós amamos um filho enlouquecidamente, mas eu não posso mudar a história dele. Só ele pode mudar a história dele. Eu não serei responsabilizado se eu fizer tudo para educar o meu filho e o meu filho enveredar pelo caminho equivocado. Questão 583 de O Livro dos Espíritos. 583. Então, poxa, se eu faço tudo para ensiná-lo e ele envereda pelo caminho equivocado, a responsabilidade é dele. Mas se eu desisto dele e abandono porque ele é incorrigível, eu divido a responsabilidade com ele das coisas erradas que ele faz. A nossa responsabilidade, o nosso papel na existência, não é que os nossos filhos acertem, é que a gente não erre com eles. Então nós vamos ajudá-los, vamos influenciá-los, vamos apontar o caminho, mas só eles podem fazer a decisão. Da mesma maneira, o mentor nos olha, ele pode querer tudo, ele orienta, ele aparece no sonho, ele explica, leva você para a casa espírita, mostra o livro para ler, você chora da reunião mediúnica, se emociona com as coisas, aí passa uma semana bem, depois está toda torta de novo. Ora, de que adiantou? Então, o objetivo, na verdade, é que nós façamos a mudança. O fenômeno da nossa libertação do processo obsessivo depende só de nós. Não tem pata de coelho, ferradura, trevo de 4 folhas, nada que nos promova a libertação do fenômeno da obsessão. Segundo a doutrina espírita, a melhor forma de nos afastarmos dos maus é nos aproximando dos bons. Então, é a mudança da nossa conduta, é a disciplina dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. É uma vida regrada, voltada para o bem e para o amor, que faz com que a gente escolha entre as influências espirituais aquelas que verdadeiramente libertam os nossos corações para a felicidade legítima. Ninguém poderá nos libertar do processo obsessivo. Só nós
por nós próprios, é que poderemos fazer esse tipo de situação. Nós, na verdade, temos toda a possibilidade de fazermos isso de posse do conhecimento espírita que a doutrina nos concedeu. Que a gente aproveite isso, não desperdice a oportunidade e consiga efetivamente, valendo-se dos conhecimentos que o Espiritismo nos oferece sobre a chamada obsessão espiritual, fazermos a nossa libertação que só nós e ninguém mais pode fazer. O Cristo aponta o rumo, traz os ensinamentos, os mentores nos ajudam, mas o passo decisivo só nós podemos dar. Ninguém pode fazer por nós. Portanto, aproveitemos a oportunidade e façamos dentro desta existência, no tempo que ainda nos resta, a grande mudança que a gente precisa fazer, perdoando, entendendo, desapegando-se dos bens materiais e focando cada vez mais nos valores do espírito, porque esses verdadeiramente nos conduzem à felicidade. Muito obrigado. Jorge, nós gostaríamos de abrir um espacinho para perguntas, pode ser? Alguém teria alguma pergunta para fazer para o Jorge, gente? Marcos, você quer que eu leve o microfone? Tem um rapaz ali atrás também. Ô Jorge, queria só te pedir para você falar um pouco para nós sobre essa questão da fascinação com o trabalhador na casa espírita, né? Aquele que está se inserindo nos trabalhos. E, por favor. Sobre a fascinação dentro do ambiente espírita, a fascinação, ela não acontece somente no ambiente espírita, tá bom? Ela acontece em outros ambientes religiosos, católico, protestante, outros. E acontece também fora de ambientes religiosos. As pessoas podem se fascinar pelo trabalho, às vezes se fascinam dentro de uma paixão enlouquecedora, que a pessoa larga tudo por conta de uma criatura que conheceu e que de repente joga tudo para o alto. É também fenômeno de fascinação que a gente está vivendo. Então existem várias expressões da fascinação. Ela é sempre daquele jeito que todo mundo está vendo que a pessoa está perturbada, mas ela não consegue ver. Fascinações pelo jogo, fascinação pelo sexo desregrado. Todos são fenômenos de fascinação. E, evidentemente, entre as várias formas de fascinação, existe a fascinação que acontece dentro da casa espírita. Aqueles que experimentam esses fenômenos de perturbação tão evidenciados são médiuns, por isso que a fascinação acontece. Se a pessoa não tiver a mediunidade muito aguçada, os espíritos têm pouca facilidade de acessar. Se você experimenta uma obsessão, é porque a porta da mediunidade está aberta, porque é pela porta da mediunidade que transita a obsessão. Se alguém experimenta um fenômeno de fascinação, é porque tem a porta da mediunidade aberta, ou seja, são, tipicamente, médiuns ostensivos, ainda que não estejam trabalhando na casa espírita, mas são médiuns ostensivos. E daí que, entre os chamados médiuns ostensivos da casa espírita, nós podemos ter aqueles que experimentam o fenômeno da fascinação. Como é que a gente identifica dentro da casa espírita, na mesa mediúnica espírita, médiuns que apresentam fenômenos de fascinação? Número 1, os espíritos que se comunicam por eles são sempre espíritos luminosos. Não aceitam que uma entidade que se comunicou seja um espírito perturbado. 2, eles acham que tudo aquilo que os espíritos que ele traz oferecem
são informações preciosas que precisam ser seguidas por todos, como se eles fossem grandes mentores. E às vezes são entidades até instruídas, mas são pseudo-sábios. Espíritos muito inteligentes, mas que trazem ideias que são sistemas de ideias que colidem com o espiritismo. Essas entidades, elas se aproveitam desses médiuns invigilantes, vaidosos, e trazem informações muito perigosas, que se o grupo não soubesse precaver, daqui a pouco o grupo está todo perturbado. Aí a entidade chega lá e diz, olha, eu vim dizer para vocês que a partir da semana que vem, vai todo mundo vir para cá, vai fazer o seguinte ritual, vai ter uma bacia, vai passar água na cabeça, vai lavar o rosto também, e vai lavar os pés e as mãos para poder entrar na reunião mediúnica para poder estar limpo. Isso evidentemente é um processo de perturbação, mas a pessoa não se dá conta. Então, a perturbação da fascinação nos grupos mediúnicos, ela aparece nas práticas esdrúxulas. Coisas que a gente não encontra na codificação kardeciana. Vaidade excessiva dos médiuns, querendo que suas comunicações sejam as melhores e que os espíritos que se comunicam por ele estejam sempre corretos, que as orientações têm que ser seguidas. E como terceiro ponto, além da característica dos espíritos e das práticas esdrúxulas que eles têm, uma terceira característica é que eles se enxergam como missionários, que eles estão acima de nós e que, portanto, eles precisam ser reverenciados, precisam ser exaltados, precisam ser paparicados, precisam ser mimados, precisa se oferecer a eles tudo porque eles são diferentes. Às vezes eles começam a usar roupas diferentes para poder dizer que eles são especiais. Então é muito cuidado quando essas excentricidades começam a acontecer. Qual é o antídoto contra isso? Estudo. Não existe nenhum antídoto melhor do que o estudo. O grupo mediúnico é que tem que se formar com pessoas que passaram pelos ciclos de estudo para que a gente tivesse a base doutrinária, para que quando nós chegássemos na reunião mediúnica, nós já tivéssemos vacinados contra esses males todos. Então, dessa forma é que a gente pode atuar nas nossas instituições com essas questões. Se nós já temos no nosso grupo uma pessoa fascinada, o ideal é que alguém que é o mais próximo dela converse com ela. Não escolha o dirigente, que às vezes ela não gosta do dirigente, que o dirigente pega muito no pé dela. Escolha a pessoa que mais tem acesso a ela para conversar e ouvi-la, para ver se é o caso da gente sugerir a ela que ela faça um tratamento espiritual ou não. Se ela reagir fortemente a isso, desconfie que realmente o grupo está certo. É um processo de fascinação. Porque o médium não tem que achar ruim se ele precisa ir para um trabalho de atendimento espiritual. Faz parte da humildade de cada um de nós saber que às vezes a gente não está bem e o grupo está percebendo. Então, essa é a boa medida para saber como atuar nessas condições. Bom? O meio fascinado, o meio subsidiado, que não larga o remedinho para dormir, ele não consegue, ele não tem força para largar, por que será? Obsessão? Ele perguntou sobre pessoas que têm dificuldade para dormir, se isso é um processo obsessivo ou não. Isso não é assim tão rígido. Imagine que você experimentou um luto de um filho. Seu filho faleceu. Você tem o direito de deprimir. Você tem o direito de se sentir a última pessoa do mundo, de sentir tristeza, de ficar abatido. E nesse mecanismo da depressão que decorre de um luto dessa ordem,
A pessoa pode ter dificuldade para dormir, sim. Ela pode ter problemas para dormir, problema para voltar ao trabalho, que não caracteriza necessariamente um processo obsessivo, mas uma questão respectiva do luto, do quadro do luto. Então, a gente vai cuidando da pessoa, vai tentando ajudar essa pessoa, entendendo que muitas vezes a gente precisa, sim, de um acolhimento e de um entendimento para que a gente se recupere. Agora, se esse luto se tornou um luto patológico, a pessoa não consegue sair dele, eu estou num adoecimento, já tem 10 anos e não consigo me recuperar de um luto, aí a gente precisa de ajuda para sair. O importante é que a gente esteja caminhando, porque se eu não fizer força para caminhar, eu desisto de mim mesmo e, como consequência, eu não ando. Eu fico usando o medicamento e não saio dele. Eu tenho uma amiga que perdeu o marido, tem 5 anos que ele faleceu. E desde que o marido faleceu, ela toma remédio para dormir. E agora, esse mês passado, o médico conversou com ela e disse: olhe, já tem 5 anos, estou vendo que você já está melhor. E vamos começar a reduzir o seu remédio. Vamos diminuir a dose, colocar metade, ver como é que a senhora reage. Aí ela disse: doutor, o senhor pode aumentar a dose do meu remédio? Eu disse: aumentar? Eu estou querendo reduzir. Não, eu sei. É que só do senhor falar que vai reduzir, já piorou o meu estado. Eu já estou 2 vezes pior. Dobre meu remédio só de eu pensar que eu vou reduzir. Então a pessoa acabou ficando dependente. A gente precisa, sim, do remédio enquanto é necessário, mas eu tenho que fazer um esforço para sair. Eu não posso me conformar e me encostar na medicação e não fazer mais esforço para me transformar. Então a gente tem que ter misericórdia por um lado, mas o indivíduo precisa fazer esforço para tentar sair desse estado de situação. Tem uma pergunta online aqui, que a pessoa está perguntando, mesmo ela se esforçando para sair do processo obsessivo, mesmo que ela se esforce, procure os bons, ela não está conseguindo sair do processo obsessivo. O que ela poderia fazer? Se a pessoa não consegue sair do processo obsessivo, ela tem que fazer o que ela consegue. Existem processos obsessivos que vão durar a existência inteira. Então a gente vai tocando, vai administrando e vai lidando com a obsessão até o final. Porque nós não podemos ter a crença de que a gente tem a solução para todos os fenômenos obsessivos que a vida traz. Nós, muitas vezes, precisamos, sim, entender que há fenômenos que vão para a existência inteira. A história daquele padre que eu contei, ele não ficou bom. Ele não se curou. Ele ficou, mesmo com todo o tratamento obsessivo, desobsessivo, e não voltou à normalidade. Então, tem casos que a gente não tem. Nesta existência, para esses fenômenos, a solução é a reencarnação. A gente se esforça o que pode e aceita que a vida tem respostas para nós, que nem sempre a gente gostaria de obter, mas na nossa condição espiritual é o que nós podemos alcançar. Obrigada, Jorge. Mais alguém? Eu gostaria de perguntar com relação a esses transtornos que a gente tem visto na atualidade, surto psicótico, esquizofrenia e principalmente a psicopatia. Esses tipos de transtorno, principalmente em Nova Serrana, tem acometido muita gente com surto psicótico, essas coisas. Esse tipo de fenômenos estão encaixados em qual tipo de obsessão, ou a psicopatia é um desequilíbrio cerebral e não entra nessa 7 tipos de obsessão citado na palestra? Os fenômenos psiquiátricos, eles tanto podem ser de fundo cerebral, de fundo psíquico, como podem ser de fundo mediúnico.
É muito difícil, de maneira generalizada, você dizer algo dessa ordem. Por quê? Porque existem fenômenos que são realmente fenômenos mediúnicos. E existem outros que são fenômenos de cunho da criatura. Estão no psiquismo, estão no indivíduo, na característica anímica que o indivíduo possui, ou então na estrutura cerebral. Existem fundamentalmente 3 tipos de transtornos. Existem os transtornos de neurodesenvolvimento, que são aqueles que estão ligados ao cérebro, que quem estuda é o neurologista, aí está no hardware, não tem como a gente mexer nisso, porque está no físico. É um fenômeno de síndrome de Down, é um fenômeno de epilepsia, é um caso de autismo, de deficiência intelectual. Isso está no software, está no hardware, está no cérebro da criatura. E existem aqueles outros que estão na mente, que são as neuroses e as psicoses. As neuroses e as psicoses, elas podem ter uma componente mediúnica mais efetiva, mas algumas vezes podem ser fenômenos puramente ligados aos aspectos da personalidade. Eu recomendo a leitura do capítulo 2 do livro O Despertar do Espírito, a obra número 10 da série psicológica, que traz bastante informação sobre esses fenômenos, como separar os que são psíquicos mediúnicos e os que são psíquicos anímicos.